Ok, Isa. Então, gente, hoje, acho que todo mundo me conhece, sou Isadora R4 da Hepato, e eu vou apresentar um caso bem interessante. Foi um paciente que apareceu para consulta no ambulatório da Hepato em janeiro de 2014, um paciente do sexo masculino, de 31 anos, solteiro, natural e procedente de São Paulo. É um paciente que faz acompanhamento no ambulatório de endócrino devido ao hipotiroidismo, e ele foi encaminhado para o ambulatório para avaliação devido à alteração de enzimas hepáticas. Ele estava assintomático. De antecedentes pessoais, ele tinha síndrome de Down, hipotiroidismo, diagnosticado bem novinho, acho que aos 8 anos de idade, osteopenia, sem história de etilismo e de tabagismo. Negava antecedentes familiares. De medicações de uso contínuo, ele fazia uso do Puran, carbonato de cálcio com vitamina D, e tinha uma história de, ele fazia uso de alendronato, mas tinha parado de fazer uso há 6 meses por dificuldade de tomar o comprimido mesmo. Então, a história, assim, é bem resumida, bem direta mesmo, que ele chegou no ambulatório. No exame físico, ele estava em bom estado geral, não morcorado, anictérico, um IMC de 24,1, pressão de 100 por 60, frequência cardíaca de 96, aparelho respiratório cardiovascular sem alterações, um abdômen globoso, mais flácido, indolor à palpação, sem visceromegalias palpáveis, de achados adicionais, tinha uma alopécia e rarefação de pelos. Eu posso mostrar os exames que ele chegou no ambulatório? Isadora, essa alopecia era generalizada? Era. Era, né? Tá. Era generalizada. Eu acho que sim, Isa, porque como ele para ficar mais direcional um pouquinho. Ele chegou com alterações, a gente precisa ver isso primeiro, né? Então, ele chegou, como ele acompanhava na endócrino, então a gente conseguiu resgatar os exames alguns anos antes, né? Ele chegou para consulta em 2014, e aqui a gente tem os exames de 2012, 2013, com uma elevação de aminotransferase, mas um predomínio de canaliculares, apesar de ter uma elevação bastante importante também de ALT, na faixa de 200 de ALT, uma fosfatase alcalina em média de 400, de 500, 4 vezes o limite superior da normalidade, com uma gama GT também bem elevada. Bilirrubina normal, ali em 2013 aumentou um pouco a bilirrubina, mas as custas de indireta. Uma função hepática preservada, tinha uma albumina de 3,2, talvez, não sei se tivesse ter algum outro motivo para ter essa albumina, não sei o que vocês acham. Plaqueta boa, e ele vinha também com esses exames de lipidograma, função renal preservada. Então, vamos parar um pouquinho por aí. Assintomático, né, Isa? Assintomático. Tá. Livinha, quer fazer suas hipóteses? Você sabia que eu ia te chamar, né? Esperava, doutora, estava aqui concentrada. Então, paciente jovem, né, que a princípio, assim, aparentemente assintomático, com a lesão aparentemente mais voltada para uma colestática. Tem um pouco, assim, tem uma LT realmente sugestiva também de lesão hepatocelular, pode até ser uma lesão mista, mas assim, predominantemente colestática. Eu acho que teria que avaliar se ele não fazia uso de nenhuma medicação. Acho que nenhuma dessas medicações dele faria um aumento dessas enzimas. Então, na minha vista, não pensaria em medicamentoso. Tem que esclarecer o uso de chá, todas essas coisas, para ver se também não faria uso de nada. Aparentemente, ele também não tem dor, não tem um quadro florido para a gente pensar numa obstrução de vias biliares, alguma coisa assim. Mas eu acho que tem que avaliar melhor essas vias biliares dele, para ver como é que é. Se pode, pelo fato de ser homem, com a colestase, e sem dor, sem um quadro florido em obstrução de vias biliares, eu pensaria em CEP, né? Mas eu acho que tem que ter todo aquele processo primeiro, pedir sorologias virais, pedir uma ultrassom de abdômen para a gente ver melhor essas vias biliares, ver se tem algum grau de obstrução, alguma coisa. Eu acho que seria, a princípio, isso. E investigar o uso de chás, uso de alguma outra coisa também. Doutora, eu pensaria mais nisso, eu acho. Olívia, paciente com síndrome de Down, ele pode ter maior prevalência de infecção viral? Sim. Ai, doutora, eu acho que sim, mas eu não tenho certeza, mas eu imagino que sim.
Do quê? Não sei. Vocês já ouviram falar nisso? Alguém? Já ouviu, Isa? Não, doutora, não. Então, paciente com síndrome de Down tem maior prevalência de infecção pelo vírus B. Por dois motivos. Parece que eles têm maior incidência, porque muitos são institucionalizados. E, às vezes, você tem alguma transmissão ambiental e, uma vez adquirindo, eles ficam mais crônicos, eles têm dificuldade de clarear. Então, aquele percentual de cronificação neles é maior. Então, é descrito maior prevalência. Do C, eu nunca vi nada. Não sei se alguém Eu já... acho que o Down também ele tem o sistema imune dele não é muito eficiente, não. Então ele faz mais infecção mesmo, ele faz mais doença autoimune, faz mais, enfim, é um sistema imune que não é muito eficiente, né, na verdade. Isso é interessante que a Fernanda falou também. Eu fui buscar uns trabalhos mostrando que a maioria das doenças genéticas, elas aumentam a predisposição para adoecimentos autoimunes, né? E a síndrome de Down está entre elas, não só o hipotireoidismo que ele já tem, por exemplo, a alopecia areata, né? Por isso que eu perguntei para a Isadora se eram focos, né? Ou se era alopecia generalizada. Inclusive a própria PFIC3, eles relacionam com maior propensão a adoecimentos autoimunes, né? Então, eles relacionam muitas doenças genéticas e inclui a síndrome de Down. E aí eles foram fazer uma busca, né? Porque alguns relatos de uma frequência aumentada de hepatite autoimune, enfim, e eles fizeram um levantamento de 10 anos, mas eles encontraram poucos casos de hepatite autoimune, eles descreveram, inclusive, nesse trabalho, o primeiro caso foi diagnosticado em 1982, o segundo em 95, o terceiro em 1990, sendo que 2 eram hepatite autoimune e uma era uma colangite esclerosante autoimune, né? Mas tem um trabalho também de um paciente com Down que fez CEP e posteriormente fez doença de Crohn alguns anos depois, né? Então, essa predisposição para a autoimunidade também parece ser relevante. E eles têm esse desequilíbrio da resposta imune e também fazem mais infecção. E também tem outra, aqui no caso não, né? Mas, porque tem um IMC de 24, mas eles têm tendência a ter sobrepeso e, por conta disso, Sim, podem fazer também doença gordurosa metabólica, né? Que é uma outra hipótese. Aqui. Eu ia comentar mesmo que eu achei ele com peso baixo. Eu achei até que fosse dar um baixo peso, mas o IMC ficou bom, né? Não é comum, né? Em geral, eles são mais gordinhos, né? E a gente fica com essa albumina esquisita aí para explicar também, né, Isa? Só tem Apesar- uma também, né, nesse Só período. tem uma. Só tem uma. Com a função boa, né, assim, de resto. Então, ficamos, se eu entendi, com as doenças autoimunes do fígado, que poderia ser CEP, poderia ser uma hepatite autoimune de padrão mais colestático, poderia ser uma infecção viral crônica, que a gente não tem ainda os marcadores, e eu acho que foi isso, né? Todo ficou difícil. Poderia ser CEP com sobreposição com hepatite autoimune também, né? Porque a QLT dele está a mais de 5 vezes o limite esperado normal. Sim, né? Poderia ser. Poderia ser uma sobreposição. Então, vamos lá. Vamos lá. Só uma perguntinha, Tom atrasado. Tem urina 1? Não. Não, Mas doutor. pela discordância, que a albumina baixa com TP 100%, Uhum. é legal saber se não está perdendo na urina, né? É uma possibilidade.
mas não tenho exame de urina. Eu estou cismada que a gente pede pouca urina útil, não é? É verdade. Tem vários casos É que a verdade. necessidade vai ver, não tem. Posso seguir? Pode sim, Isa. Então, ele voltou para a consulta com esses exames. Inicialmente, a gente repetiu os exames de sangue, solicitamos autoanticorpos, sorologias virais e o exame de imagem inicial, uma ultrassonografia. Então, ele mantinha aquele mesmo padrão, né, de alteração de enzimas, com uma elevação mais, na verdade, ali está errada a referência da fosfatase alcalina, é 130, mas uma elevação ainda mais pronunciada da fosfatase alcalina, e acho que até das transaminases também, mantendo a função preservada, exceto pela albumina de 2,9, confirmada. Decidi pintar de vermelho. FAN negativo, autoanticorpos antimusculino, antimitocôndria, anti-LKM1 negativo, tinha uma IgG de 2.627, a referência é 1.600. Elevada, dá 2 vezes o limite superior, não dá, né, 2 vezes o limite, dá, tá bem, mas bem elevado. IgM normal e sorologias virais, ele era imune por vacina, para o vírus B, anti-HCV negativo e vírus A negativo. Na ultrassonografia de abdômen, estava escrito só isso, veio a porta de calibre normal, segmento 7, com imagem de aspecto nodular de 8,7 milímetros, um baço normal. Não falava do parênquima hepático. Não sei se ele fez fora e acabaram anotando só isso daí mesmo. E aí, Liviane? O que você acha? Doutor, esse GG sugere um quadro bem, assim, é bem sugestivo de um autoimune, mas não é o padrão de lesão que a gente espera, né? Que é um padrão de lesão bem de lesão colestática. Também os outros anticorpos todos negativos. Esse ultrassom, acho que a gente precisava investigar melhor essa imagem, fazer uma tomo de contraste, tomo de abdômen com contraste, então ressonância, para a gente ver tanto esse nódulo, como ver melhor as vias biliares. Ou então uma ressonância já, uma coluna de ressonância, para a gente ver melhor essas vias biliares dele. Acho que seria interessante, porque todas as sorologias virais negativas, os anticorpos negativos. Em GG alto, esse GG, eu fico bem na dúvida, porque não é um padrão digestivo de autoimune, assim, totalmente digestivo de autoimune, e ele não tem todos os critérios para fechar para ser autoimune também, nesse momento. E a albumina está incomodando mais ainda, né? Eita, é verdade, ainda tem essa albumina. O intestino dele era normal, Isa? Oi, doutora? Intestino normal? Intestino normal. Intestino normal. Função renal boa, né? Estranho mesmo. Incomoda super essa albumina baixa, né? É porque a gente não tem mais nada assim para uma hepatopatia crônica avançada, né? Dá a impressão que é outra etiologia mesmo, né? Ou ele tem. Eu acho que também não tinha alteração de função renal, nem nada para intestinal também, né? Mas. Eletroforese de proteínas para ele seria ruim, para a gente ver como é que é o padrão das imunoglobulinas. Doutor Gama, me ajude aí. Por exemplo, num paciente com mieloma, a gente pensaria em alguma coisa com uma albumina mais baixa, ou globulinas mais altas? Não, porque no mieloma ele não costuma alterar os níveis de albumina, ele aumenta os níveis de globulina, né? Faz uma hipergama, né? A albumina fica com aquela curvazinha normal. Aqui parece mais que ou ele está perdendo ou não está sintetizando adequadamente, né? Mas e não parece ser do fígado, né? Porque tem um NR aqui bonitinho, aqui, normal. A gente não tem ele não tem queixas digestivas, intestinais, para a gente pensar em enteropatia perdedora de proteína, mas caiu mais ainda em relação ao anterior, que era 3 pontos pouco, né? A gente tem colesterol? Tem, Fê. Aqui. Prévios, né? 182. O total, HDL de 38, baixo. Tem um HDL baixo. Aí eu pediria uma coluna de ressonância com essa colestase aí.
Também quero essa colagem. Pois é, e ele já com essa história também de osteopenia, essa colestase aí já deve ter um tempo, né? Isa, Não sei. só uma dúvida, né? Ele tem síndrome de Down, ele foi rastreado para doença celíaca, a doença celíaca também, né? Dificulta a questão de absorção de macronutrientes, micronutrientes, pode dar uma hipoalbuminemia, está mais relacionada, está mais ligada a pacientes com síndrome de Down também. Ele tem alguma coisa? Ele fez sim, Lares, ele fez, eu vou mostrar mais na frente, ele fez IgA e fez antitransglutaminase IgA. Ah, beleza, Negativo com IgA normal, perfeito, então. da parte célica, né? Acho que eu pensaria numa enteropatia perdedora de proteína também, igual a Dr. Gama. Concordo, aí eu faria uma cintilografia com albumina marcada. Mas eu tô pensando aqui. Vou seguir, então. Tá bem, Isa. Vamos lá. Continuam pedindo uma urinal, você não vai ter, e uma Não. colangiosa que você vai ter. Aqui temos a colangio, veio com fígado com forma, dimensões e sinais normais, apresentando imagem nodular no segmento 7, medindo 1,3 centímetros, com realce periférico, progressivo, pelo meio de contraste, compatível com hemangioma. Também veio com cistos hepáticos simples, medindo até 0,7 centímetros, e vias biliares intra-hepáticas sem alterações. Vesícula também com dimensões preservadas, paredes finas e conteúdo homogêneo. Vamos biopsiar. Nossa, Que droga, sério, hein? foi embora. Acho que tem Simbora. que biopsiar mesmo. Ele vem amanhã no sabadão, né? Só 6 anos para a gente conseguir biopsiar. No nossa... Eu Então, estava meio sem prestar atenção aqui, porque eu estava procurando alteração renal em paciente com síndrome de Down, e é muito comum eles terem glomerulopatias, vários tipos de glomerulopatias, inclusive síndrome nefrótica. Então, eu acho que isso nós precisamos, independente de qualquer coisa hepática aqui, a gente precisa investigar. Isso tem uns... Por isso que eu tinha perguntado do colesterol. Tava pensando em síndrome nefrótica mesmo. uhum, O nefrótico Mas é seria bom bom se ele fosse vírus B positivo, né? É verdade. verdade. Mas tem nefropatia por IgA, tem segmentária focal, tem um monte de glomerulopatias associadas, inclusive com coexistência com hipotireoidismo também. Então, eu acho que seria legal depois a gente olhar isso. Podia ser um CEP de pequenos ductos, podia também ser alguma colestase genética, doutora. Se bem que colestase genética seria alguma coisa mais florida, né? Acho que com essas hereditárias não seria uma coisa assim, então, a não ser que fosse uma brick, né? Alguma coisa mais assim, já que ele não sei, fico na dúvida. Mas seria uma hipótese também. Doutor Gama tá sem microfone. Eu acho que está certo. A PFIC 3 entra aí no diagnóstico diferencial com CEP de pequenos ductos, né? Porque se tem uma colangiossonância agora normal, ele tem predominantemente uma colestase ali, mas me incomoda aquela ALT dele que está sempre mais de 5 vezes o meu superior do normal e aquela IgG, né? E aí a ideia de se ele tem uma autoimunidade, que isso fosse uma sobreposição CEP de pequenos ductos com hepatite autoimune. E tem uma coisa interessante na CEP de pequenos ductos, que além dos pacientes serem mais jovens, ele tem 21 anos de idade, se eu não me engano, eles são mais propensos a terem sobreposição com a hepatite autoimune, né? E é uma coisa que eu estava revendo e ele chamava a atenção disso, né? E aquela LT está sempre mais de 5 vezes o limite superior. Ela tá me incomodando. Com certeza. Acho que é biópsia, né? Então, vamos para a biópsia. Vou mostrar aqui.
O paciente foi biopsiado logo depois da colangio-ressonância, uma biópsia assim, só com 5 espaços porta, que estavam alargados por fibrose. Em algum dos tratos portais, há infiltrado inflamatório linfomononuclear discreto e discreta reação ductular. Em um dos tratos portais, identifica-se ducto biliar revestido por epitélio atrófico e com discreta fibrose concêntrica periductal. No parênquima, observa-se filtrado inflamatório linfomononuclear com foco de necrose e agregados de histiócitos xantomatosos. A ausência de colestase, eu achei isso impressionante, mas a ausência de colestase, e deposição de pigmento férrico em hepatócitos de células de Kupffer. Deu como conclusão fibrose portal com discreta reação de padrão biliar e fibrose periductal. Tudo bem que é uma biópsia pouco representativa, mas veio com muitos achados também, né? Teve a sorte de conseguir, né? Teve a sorte de conseguir pegar. Periductal. Eu até botei aqui uma foto da fibrose concêntrica, não é do paciente, tá, gente? Periductal, nas 2 imagens. Ele biopsiou com a gente? Foi com a gente. Foi com a gente. A partir da semana que vem, o Caio estará de volta, né? Sim, Aí podemos ver as biópsias com ele também. Então, Lívia, como é que fecha esse diagnóstico? Acho que é um CEP de pequena dúvida. Foi muita sorte mesmo ver essa biópsia do seu caso. Foi, amiga, se ele não tivesse pego esse lado aí, ele ia ficar até hoje sem diagnóstico. Mas eu acho que é isso, doutora, é um CEP de pequenas dúvidas. E entrar com o SACO aí pra gente ver se melhora esse padrão colestático dele. A gente não consegue fechar por essa biópsia um padrão de sobreposição, não tem uma atividade muito sugestiva de hepatite autoimune. Eu acho que, de repente, se a gente começar a usar o SACO, pode ser que essa melhora laboratorial possa melhorar também um pouquinho o transaminase, de repente. Acho que vale a pena entrar com o SACO e avaliar. A Renata quer fazer uma pergunta. Fala, Renata. A minha pergunta era justamente isso. Se a gente pensou nessa sobreposição, se a gente poderia iniciar o tratamento e ver se ele melhoraria um pouco as transaminases, ou se a gente faria outras coisas pensando nessa sobreposição, para investigar. Gama, você quer comentar? E além disso, em sendo você que é o rei dos fenótipos da CEP, em sendo uma CEP de pequenos grupos, associação com doença inflamatória intestinal é maior, menor? Quais são as características assim mais típicas? E essa pergunta da Renata também, como é que você investigaria mais profundamente uma associação, ou se você está satisfeito que é só CEP mesmo? Deixa eu fazer uma pergunta nessa biópsia. Antigamente, a doutora Valéria quantificava o ferro. E quando o ferro fica nesses lugares que ele tem, eles são mais diagnósticos de doença associada ao ferro, né? Ele não tem um estudo também de ferritina e saturação? Ele tem. Sérico tem. Normal, doutor. Normal? Mas não Quando ele tem, está em hepatócito, ele é mais... mas não tem depósito de ferro aqui nessa biópsia. Ele fala com uma ausência. Ausência de colestase. Desculpa. Não, mas ele também tem, ele fez. Não, eu li aqui, eu falei, putz, e esse negócio aqui, ausência da colestase e da depósito de ferro. Desculpa. Eu digo, não vou nem falar em fenótipo, para o doutor Eduardo não me zoar, mas aí, como a doutora Lúcia falou, fenótipo, então vamos, né? Na verdade, sim, eu acho que esse caso é interessante, porque a gente tem aí o diagnóstico de uma CEP de pequenos ductos, num rapaz com síndrome de Down, e a primeira pergunta que eu acho que a gente deve fazer é assim, é só uma coincidência, né, ter o paciente ter síndrome de Down e ter CEP? A gente já viu que não, né? Várias síndromes genéticas, elas têm uma predisposição maior
quando você compara com a população geral, de expressar autoimunidades. Inclusive, a síndrome poliglandular autoimune tem relatos descritos em paciente com síndrome de Down e outras síndromes genéticas, né? E a gente já viu que ele tem hipotiroidismo e ele tem alopecia areata, né? Então, ele tem dois protótipos aí de autoimunidade, e aí ele desencadeia uma terceira doença, que é uma colestase, e no curso da investigação, a biópsia vem e mostra CEP de pequenos ductos, né? Com essa fibrose periductal, com aspecto de casca de cebola. A descrição não está assim, aquela típica que a gente espera, mas tem, né, a fibrose periductal aqui, definindo o diagnóstico. E a gente sabe que esse é um dos fenótipos clínicos da CEP, né? Quando a gente fala de uma doença que tem uma heterogeneidade de apresentação clínica, são múltiplos fenótipos, os dois mais tradicionais são esses: a CEP clássica, que representa 85% a 90% dos casos, e esse que é a CEP de pequenos ductos, que representa 10% a 15% dos casos. Depois, os mais relevantes chamariam a atenção para a doença intestinal inflamatória: CEP com retocolite, CEP com doença de Crohn, CEP com colite inespecífica, inclusive, né? Além dos demais, né, que aqui não se levaria em consideração, a não ser a possibilidade de que a biópsia tivesse nos mostrado que aquela IgG alta e a LT de mais de 5 vezes viesse aqui com uma hepatite de interface, infiltrado linfoplasmocitário, hepatócitos em aspecto de roseta, tem peripolese, aí a gente deu uma sobreposição, mas não tem nada aqui para hepatite autoimune, então, por enquanto, fica como CEP de pequenos ductos, né? Essa CEP de pequenos ductos, ela sim, doutora Lúcia, ela pode, ela se apresenta também com doença intestinal inflamatória, né? E ela tem uma relação até, né, mais frequente com doença de Crohn do que com retocolite ulcerativa, né? Então, valeria a pena esse paciente passar pela avaliação, né, buscando, né, o diagnóstico de doença intestinal inflamatória. E quando a gente fala dessa doença intestinal inflamatória, assim como na retocolite, aqui na doença de Crohn, o sítio mais comum é o cólon, né? A frequência maior de adoecimento desses pacientes é o cólon, né? Aquela relação de que doença de Crohn na população geral, a frequência maior é ileocólica, aqui na CEP ela é colônica, né? E com características também diferentes da população geral. Ela é menos estenosante, ela é menos transmural, né? E a sintomatologia também, né, é menos significativa do ponto de vista clínico. Então, são doenças com pouca expressão clínica, mas às vezes com uma exuberância endoscópica, né? Mas as complicações da doença de Crohn aqui parecem ser menores do que a população geral, né? Então, haveria necessidade de buscar aí a possibilidade de doença intestinal inflamatória concomitante, sim. A gente sabe que a CEP, 60% a 85% das vezes, ela se associa a um fenótipo de doença intestinal inflamatória, embora a retocolite seja mais comum. A doença de Crohn, quando presente, está mais presente em CEP de pequenos ductos, e particularmente na CEP de pequenos ductos nas mulheres, né? Então, esse é um aspecto que é interessante chamar a atenção. O outro é que muitos autores, né, falam que, na verdade, não existe CEP de pequenos ductos, que a CEP de pequenos ductos é, na verdade, não é o início da história natural de uma CEP de grandes ductos. Mas tem outros que são muito categóricos, falam, não, o fenótipo CEP de pequenos ductos, sim, é bem documentado, e eles até relacionam que quando a CEP de pequenos ductos não está associada à doença intestinal inflamatória, quando você vai estudar, analisar o HLA dessa CEP de pequenos ductos sem doença intestinal inflamatória, ele é diferente da CEP, né, com doença intestinal inflamatória. Então, tem aí, sim, uma característica, inclusive, não é, de predisposição genética ligada ao sistema HLA que parece ser diferente da CEP clássica, né? Então, eu acredito que, de fato, deve ser um fenótipo particular, sim. Embora, né, hoje se saiba que esse componente pequenos ductos poderá progredir ao longo dos anos para a CEP clássica. E isto é observado hoje, saiu as diretrizes da ISO a respeito de CEP, né, agora em junho de 2022, e eles reforçam bem isso, né, que já havia sido descrito em outros trabalhos,
né? Pelo menos até 23% desses pacientes com CEP de pequenos ductos vão progredir para a CEP clássica, com uma mediana aí de 7,4 a 8 anos. Né? Então, e aí esses pacientes passariam a ter o comportamento evolutivo de uma CEP de grandes ductos, né? Ou seja, o risco aumentaria para colangiocarcinoma, né? A possibilidade de doença intestinal inflamatória eclodir lá na frente passa a ser maior, diferente da CEP de pequenos ductos, que continua CEP de pequenos ductos. Nesta, né, a relação, inclusive, com malignidade é extremamente baixa. Considera-se até raro a possibilidade de colangiocarcinoma na evolução de uma CEP de pequenos ductos, diferente daquela CEP clássica que a gente tem que vigiar desde o primeiro momento do diagnóstico, uma vez por ano, com colangiorressonância, sem necessariamente colocar o CA19.9 aí nessa relação de rastreamento para colangiocarcinoma, né? Então, são doenças distintas, são fenótipos clínicos distintos, sim, né? E Gama, como entre os fenótipos tem também a CEP associada a IgG4, sim. Você acha que nesse paciente com uma IgG elevada, a gente deveria ou teria obrigação de dosar IgG4? O que você acha? Na CEP de pequenos ductos, não. Agora, na CEP de grandes ductos, você deve incluir a IgG4, porque a ideia inicial é que a imagem, a colangiorressonância, tenha te trazido uma informação de uma colangiopatia, né, que pode ser CEP, mas que pode ser CEP IgG4 relacionada. Nessa de pequenos ductos, não haveria, não é, necessidade de pedir IgG4, porque você não tem as características radiológicas típicas da forma classe da CEP, para fazer diagnóstico diferencial com IgG4 relacionada ou encontrar aquele fenótipo que é CEP IgG4 elevada. Né? Então, mas será que não pode ser uma coisa temporal, né? Porque a gente conhece aí a gente fica, história natural. exatamente, a gente fica naquela história. E aí Isso, lesão, exatamente. A gente fica naquela história, né? Isto é o início de tudo, porque, inclusive, nessas diretrizes da ISO, ele destaca um negócio que é importante. O papel do radiologista na hora de interpretar alterações sutis da via biliar. Né? Ele fala que, não encontrando aquelas alterações que são clássicas, às vezes o radiologista experiente em CEP, ele chama a atenção de um realce, né, maior da via biliar, né, linfonodomegalias perihilares, aumento do tamanho da vesícula. Então, ele destaca que esses aspectos poderiam ser sinais radiológicos precoces de uma CEP que ainda não tem aquelas características clássicas da via biliar intra- e ou extrahepática, com estenose, dilatação e etc. Né? E aí, ainda assim, ele ressalta que é difícil, às vezes, você ver a árvore biliar periférica e, às vezes, as alterações começam por ali. Né? Então, como a colangiorressonância nem sempre consegue identificar as alterações iniciais que estão ali, passa como se fosse normal, né? Então, é preciso um olhar mais crítico, talvez, aí do radiologista, na hora de olhar uma colangiorressonância inicialmente, quando a gente pensa em CEP, as alterações marcantes ali não estejam bem documentadas, ou não estejam documentadas. Fernanda, quer fazer uma pergunta? Quero. Eu queria saber se teria como a gente fazer um diagnóstico diferencial com colangiopatia autoimune. Sim, aí eu acho que porque aí, mas aí também vem mais outra dúvida, né, Fernanda? A colangiopatia, né, a colangite esclerosante autoimune, ela é uma hipótese diagnóstica que surge a partir também de exames de imagem com alterações que são similares à da colangite esclerosante, não é? Ou seja, de qualquer modo, não tendo imagem, e aí a Renata fez uma pergunta ali atrás, não seria ideal a gente iniciar o SACOL e observar a resposta e ver se transaminados também vão cair? Eu acho que sim, porque aí é prudente não iniciar a imunossupressão para ele, esperar, né, a resposta do SACOL, e aí você então olhar para depois, não, olha, aquilo que parecia, porque tinha mais de 5 vezes,
não é, parecia ser sobreposição, ou ser, não é, uma colangiopatia autoimune, não é, porque respondeu com o Sacol. Né? Então, eu acho que é a mais prudente. Exatamente essa, se seria suficiente para entrar com imunossupressão ou não. Eu acho que não, porque nós não temos, nós não temos autoanticorpos. Está certo que 10% das hepatites autoimunes podem não ter autoanticorpo. Mas 2, nós temos uma biópsia que não tem nem um sinalzinho de hepatite de interface. Então, acho que seria mais prudente fazer o Sacol, observar a evolução, né? Como é que está daqui a 3 meses, transaminases estão caindo junto com fosfatase e gama-GT, então nós vamos ver que é possível que uma CEP eleve a LT 5 ou mais vezes o limite superior do normal, e nem sempre isso será hepatite autoimune. Não respondeu, acho que aí tem que pensar em imunossupressão. Não sei se a doutora Lúcia concorda do lado também. Eu concordo, e muitas vezes a gente tem o inverso, né? Ontem mesmo a gente estava vendo casos assim, hepatite autoimune com bastante colestase, e aí a gente fica naquela dúvida, é uma sobreposição, não é uma sobreposição? Muitas vezes é melhor você começar a tratar autoimune, sim. E aí, frequentemente, a colestase melhora também, né? Quando você não tem outros elementos histológicos de uma sobreposição. Então, aqui eu acho que seria essa mesmo a conduta. A Lívia quer falar alguma coisa? Ô, doutora, eu ia perguntar uma coisa. Com relação a essa enteropatia perdedora de proteínas, a gente veria alguma relação com a CEP? Eu não sei se vocês já falaram isso, não sei se eu me perdi, mas a gente veria alguma relação com a CEP também, de repente? Ou algum outro problema intestinal que pudesse ter relação com a CEP? Assim, que justificasse essa albumina baixa? Eu acho que só se tivesse doença inflamatória intestinal associada, né? Se tivesse doença inflamatória, e aqui a gente já viu, né, que seria, pelo aí que o Gama falou, seria importante fazer a investigação de doença inflamatória, apesar de não ter queixa, mas eu acho que uma enteropatia perdedora de proteína aqui só se explicaria se tivesse associação com a doença inflamatória intestinal. Se ele tem um hábito intestinal normal, mesmo que tivesse, né, algum achado aí colonoscópico, seria difícil atribuir uma albumina de 2,9 a uma enteropatia perdedora de proteína. Como, por outro lado, a gente está vendo aqui que tem uma literatura que não é muito pequena, de síndrome de Down e glomerulopatias, eu acho que a gente iria mais por esse caminho do rim do que do intestino. Entendi, doutora, obrigada. O que só está faltando é explicar esse IgG de 2.600. Está muito alta, né? Alta. Porque, assim, quando a gente olha para o laboratório da CEP, você vê lá 30% a 40% cursam com IgG elevada, aí os 30%, quantos por cento cursam com IgM? 30%, né, com IgM elevada. 30% é número de mentiroso, né? O hipotireoidismo, a síndrome de Down, algum deles. Eita, doutor Gama, tá desligado. Parece que é muito IgG mesmo, né? Agora eu estava olhando um negócio interessante dos autoanticorpos, porque a Isa falou lá dos autoanticorpos que foram solicitados e haviam sido negativos, né? Mas não foi pedido um anticorpo ANCA para ele, né? Não. Que, assim, a gente tende a achar que o anticorpo ANCA é um epifenômeno, né? E parece que não tem muita importância na história natural da doença, nem no comportamento evolutivo. E aí as diretrizes agora da ISO, né, eles destacam que o C-ANCA, e nem é o P-ANCA, que que a gente falava sempre, o P-ANCA atípico, que é aquele que reage contra substâncias do núcleo da célula, não. É o C-ANCA, que é o ANCA que reage contra a serina proteinase 3, né? Eles chamam a atenção que talvez ele, né, e o antiglicoproteína 2
possam ter relevância prognóstica no curso natural da CEP. Alguns trabalhos mostrando que esses dois padrões de autoanticorpos, inclusive, né, reduzem a sobrevida livre de transplante e possam estar mais relacionados a colangiocarcinoma. Né? Então, mas não é o PANCA atípico. não é o PANCA atípico. A gente sempre falava assim, você tem o PANCA clássico, que reage contra a mieloperoxidase, e o PANCA atípico, que reage contra a parede do núcleo da célula. E aí tem o CANCA, que a gente sempre diz assim, o CANCA é só da granulomatose de Wegener, né, das doenças lá da reumatologia, e eles destacam agora que o CANCA, que é o que reage contra a serina proteinase 3, talvez tenha uma relevância prognóstica no curso natural da CEP. Né? Então, não sei no que isso vai dar. Ele coloca até assim, o ANCA pode estar associado a uma colestase mais acentuada, ele pode estar associado a um risco maior de estenose biliar, né? Marcando aí um fenótipo com maior risco de colangiocarcinoma. Então, parece que é uma novidade nessas novas diretrizes aí para colangite esclerosante primária. Aí seria interessante a gente pedir um ANCA para ele, né? Incluir Ele não tem, viu, doutor? Não tem. Isa, essa fotografia é de 2015, nós temos como evoluiu esse... Temos, tem muita coisa ainda pela frente. Deixa eu seguir. Então, vamos. Aqui eu coloquei a foto. Então, na conduta, naquele momento, com o resultado da biópsia, a gente iniciou o Sarcol 900 miligramas, que para ele dava em torno de 20 miligramas por quilo. Durante o segmento ambulatorial, que foi quando ele estava fazendo a colangio, a biópsia, ele começou a evoluir com alteração do hábito intestinal. Ele não apresentava mesmo. Evoluiu com uma diarreia sanguinolenta, em média 4 a 5 vezes ao dia. Eu não tenho detalhes mesmo dessa história intestinal dele, porque a consulta é muito antiga e no prontuário físico só tem a partir de 2017, mas ele evoluiu com uma diarreia sanguinolenta. E aí, diante disso, foi solicitada endoscopia, colonoscopia, o paciente foi encaminhado para o ambulatório de intestino. Aí aqui eu coloquei a colonoscopia e a endoscopia dele. A colonoscopia com um acometimento, assim, muito extenso do cólon. Na verdade, desde o ilho também. Seco ilho terminal, válvula iliocecal, apresentam mucosa com intenso enantema, erosões e exudato fibrinoso. Toda a mucosa do cólon apresenta hiperemia, erosões, exudato fibrinoso intenso, além de friabilidade ao toque do aparelho, e acometimento de reto também, com mucosa, com hiperemia, erosões e exudato. No anátomo veio o ilho terminal com uma ileite crônica em atividade, cólon e reto, colite crônica em atividade ulcerada, pesquisa de baro e fungos negativas. E a endoscopia, macroscopicamente mesmo, o duodeno, o bulbo e segunda porção apresentavam um serrilhamento de borda de pregas e apresentação de padrão em mosaico, com um anátomo que veio com uma duodenite crônica sem critérios para doença celíaca, como eu falei, também chegou a fazer a pesquisa sérica com antitransglutaminase. Alguém quer comentar? Eu posso seguir. Aí, só uma coisa, Isabel. Mas muito extenso, né? Essa colonoscopia, ela poderia ter sido solicitada no momento do diagnóstico da CEP. Porque a gente sabe que não precisa esperar a expressão clínica da doença inflamatória, né, se manifestar. Porque a história, mais uma vez, vem a questão do como é o comportamento da CEP com doença intestinal inflamatória, né? É exatamente uma doença subclínica ou assintomática e uma colonoscopia rica em alterações, né? Eu não sei se o colo direito dele estava mais doente do que o colo esquerdo, porque aqui ele descreve assim sem dar detalhes, né? Não conseguiu discriminar isso. Era Mas mais tem ileite, tem ileite de refluxo, porque parece mais uma retocolite, né? Parece mais A uma descrição retocolite. parece mais uma retocolite. Então, quando eles descrevem as características da doença intestinal inflamatória associada à CEP, eles são muito enfáticos em dizer, em caracterizar o seguinte, né? A doença intestinal inflamatória da CEP um comportamento distinto da doença intestinal inflamatória da população geral.
inclusive em comportamento de adoecimento. Aqui ele tem reto acometido, mas frequentemente o reto é poupado. O colo direito doente mais do que o colo esquerdo e tem leite de refluxo, né? E às vezes só o colo direito está doente, né? Outro dia eu tive uma senhora no consultório que o diagnóstico dela foi de CEP, e aí eu pedi a colonoscopia e veio uma lesão ulcerada, discreta, pequena no colo direito. Aí eu falei, ela não está assintomática, não vou fazer nada para isso não, vou tratar só a CEP, isso aí deve ser coisa do preparo. E aí depois ela teve uma diarreia, foi parar na Prevent. A colega que atendeu pediu calprotectina fecal. A calprotectina fecal veio 2.000 tararau. Aí ela começou a prescrever a partir de lá a mesalazina para ela, né? Quando ela chegou para mim, eu falei, estou tomando mesalazina. Eu falei, por quê? Porque eu tenho doença intestinal inflamatória. E para mim aquela alteração não era... Não significava nada, né? Aí depois eu fui ler e aí tá lá. Às vezes a lesão é segmentar no colo, só no colo direito, né? Então, lembrar que tem CEP, a gente tem que pedir a colonoscopia. Não é verdade ter doença intestinal inflamatória e a gente tem que pedir colangio-ressonância, mas a gente vai olhar os testes hepáticos, né? Mas aqui, de cima para baixo, a colonoscopia deve ser necessária. Entendeu? Ô, doutor Gama, você acha que essa endoscopia, com esse aspecto aí do odeno, pode ser um acometimento talvez também por conta de doença inflamatória? Eu pensava, quando eu olhei, eu achei que fosse mais doença celíaca, né? Ela teria uma quarta doença autoimune, né? Mas a biópsia foi inconclusiva, né? E aqui não tem critério nenhum para doença intestinal inflamatória, então eu acho que não. Porque se a gente está pensando em retocolite, né? Se essa descrição for de retocolite, aqui o do adeno não é, porque é retocolite, né? O máximo de leite de refluxo, né? Entendi. E aí, diante desse resultado, eu coloquei aqui essa tabela com os exames laboratoriais e o que foi feito com relação à conduta, tanto da parte da CEP quanto da doença inflamatória. Então, ali, mais ou menos em julho, agosto, ele iniciou o uso de Ursarcol e de mesalazina para retocolite. Vocês podem ver que passou um ano, mais ou menos, ali em agosto de 2016, e pouca diferença fez, né, tanto nas aminotransferases, quanto nas canaliculares. Ali em 26 de agosto, a gente tem praticamente no mesmo nível, a ALT de 120, fosfatase de 750, gama-GT de 241. E aí, nessa consulta, a gente fez parecido com a CBP, a gente associou um bezafibrato de 400 miligramas, e o intestino, ele não estava respondendo clinicamente com a mesalazina, e o ambulatório do intestino estava meio confuso se poderia ser uma retocolite ou uma doença de Crohn, mas decidiram iniciar, até pela ausência de resposta com a mesalazina, um anti-TNF, infliximab. Com o bezafibrato, com relação às enzimas hepáticas, vocês podem ver que houve uma queda progressiva das canaliculares, até ali em 2018, 2019, 2020, normalizou as aminotransferases, após a introdução, a associação do bezafibrato, com uma queda muito expressiva também da fosfatase. Ali em 2018, 185, a referência 130, a gama-GT de 79, a referência de 60. O que eu reparei também é que, apesar de ter tido essa melhora laboratorial do CEP, depois que a gente associou o bezafibrato, o curso da doença inflamatória não seguiu essa mesma linha. Então, a doença inflamatória dele, a retocolite, ou essa colite indeterminada, doença de Crohn, era muito de difícil controle clínico e endoscópico. Então, mais uma vez, ali em 2018, ele estava bem da CEP, mas ele fez uma colonoscopia praticamente igual àquela primeira, com muita erosão, tinha até úlceras, inclusive, também no colo, e aí eles trocaram infliximab por adalimumab, e em 2020 também permanecia, como eu falei, com o CEP bem controlado, mas com a atividade da doença inflamatória muito ativa. Tem mais coisa também. E aí, durante esse seguimento, a gente ficou fazendo também o CA199, que se manteve normal, sem elevação, e ele fazia, não anualmente, mas, não, fazia anualmente, sim, exame de imagem,
seja ultrassom, revezando com colangiorressonância, sem alterações evolutivas. Aqui a gente fica na dúvida se o Fibrato fez esse verão todo, né? Porque a hora que você entra com o imunobiológico junto, Pode ter, né? pode ter e aí nós voltamos lá no começo, né? Será que tinha algum componente aí de hepatite autoimune junto, aquela IgG alta, e aí você entra com o infliximab, adalimumab e melhora bastante, coisa que é descrito na literatura, né? Em pequenas séries de casos, você ter uma melhora expressiva em hepatite autoimune, e acho que, de repente, Vontade, é doutora. extensivo até a doenças autoimunes do fígado em geral, né? Sim. Então, não estou pondo muito a fé que foi só o bezafibrato que fez essa melhora toda, porque as enzimas hepatocelulares melhoraram muito, né? Melhoraram muito, normalizaram. E bezafibrato também para CEP tem descrição na literatura, já tem protocolos de andamento, mas não é uma coisa ainda definida, que ele tenha um papel que nem tem na CBP, né? Exato. Então, não sei quem que foi a droga vitoriosa aí, mas que deu uma melhorada muito boa depois que entrou com as duas coisas, melhorou mesmo. Deixa eu perguntar, aproveitar nossos residentes gastroenterológicos, eu estou vendo na minha tela aqui a Larissa e a Renata. Não é a mesma coisa, que só muda a via de acesso? Se fosse trocar, não seria o caso de usar um outro tipo de imunobiológico? Infliximab e adalimumab, acho que é só uma infusão intravenosa e outra é subcutânea, não é isso? Doutor, os dois são anti-TNF, mas alguns pacientes vão responder a um e outros podem não responder ou responder ao outro. Não, eles são da mesma classe, mas não necessariamente os pacientes têm a mesma resposta aos dois. E quando faz anticorpos faz contra os dois ou só faz contra o infliximab? Infliximab. Eu acho que é só contra o infliximab. É só infliximab. Eles até colocam que a intolerância, né, ou a não resposta ao infliximab não contraindica a escolha de um outro anti-TNF do mesmo grupo, né? Exatamente. Mas eu acho aqui, doutor Luz, que foi um conjunto de coisas, né? O imunobiológico, talvez, quem sabe, o bezafibrato não deu uma ajudadinha, né? Acho que foi um conjunto de coisas aqui que... E a gente não fez outra IgG, Isa? Fez, mais pra frente a gente fez. Já no próximo slide eu vou mostrar. Eu também acho que foi um conjunto, mas eu acho que se a gente tivesse tratando essa CEP aqui, não tivesse doença inflamatória e a gente tivesse apenas associado o fibrato, acho que não teria essa resposta tão brilhante. Deve ter sido um conjunto. Só queria aproveitar que só para nessas diretrizes mais novas agora, de junho, voltando ao bezafibrato, ele está lá no tratamento do prurido da CEP como a droga de primeira linha para o tratamento do prurido da CEP. E eles não recomendam mais prescrever colestiramina, porque não há evidência de resposta do prurido da CEP à colestiramina. Eles não recomendam prescrever sertralina. Então, a droga de primeira linha é o Sacol, é bezafibrato, e a droga de segunda linha é rifampicina. Né? Então, mas aí está prurido, né? Não é sim, para... não, eu digo para o prurido, só para a gente não... a gente reconsiderar agora prurido na CEP, não é? Como a gente tem na rotina de sempre a sertralina para a CBP, né? Ficar atento que parece que para a CEP ela não se mostrou eficaz, né? Então, pensar no bezafibrato para o prurido da CEP, e quem sabe com isso a gente não está dando um ganho, né, terapêutico para a própria doença, né? Ele tinha prurido, Isa? Não, nesse momento não, doutora.
Não, se manteve até aí assintomático. E alguma outra coisa que eu ia perguntar, então a hipoalbuminemia ficou explicada pela doença inflamatória, né, ali atrás Porque ela também. foi melhorando, ó, É, 3,9, ó, 3,6, sim, e não por conta da Tem um trechinho hepatopatia. aqui no meio, né? Enfim. Enfim, vamos lá. A gente precisava fazer um estudo controlado do combo do Dr. Moacir, né? Para ver se ele melhora prurido ou não. Todo mundo pede a fórmula e a gente não sabe se funcionou. E ninguém sabe o que acontece depois, né? Daí, aqui os exames mais recentes, né, o que aconteceu? Ele passou em consulta laboratorialmente, ele se manteve em 2021, bem parecido com 2020, e aí ele foi para consulta em 2021, em julho, coloquei ali em cima, a gente suspendeu o benzafibrato, por quê? Primeiro, ele tinha muita queixa, sempre teve dificuldade com a ingestão de comprimidos, e também porque a gente também não sabia até que ponto estava ajudando, e teoricamente também não teria muita indicação. Então, a gente suspendeu o benzafibrato, e nesse período também foi trocado o anti-TNF por outra classe, pelo vedolizumab, para a doença inflamatória dele, que continuava muito ativa. Ele chegou a voltar, em julho suspendemos o benzafibrato, também não sei se foi o que aconteceu, mas ele evoluiu com piora novamente das canaliculares, das aminotransferases, e aqui no dia 25 de julho, nesses exames, ele começou a evoluir com um aumento de bilirrubina, tem uma bilirrubina total de 8,9 às custas de direta, já com comprometimento de função, 1,2, ele começou a evoluir com sintoma, com icterícia, colúria e hipocolia fecal. No dia 6 de outubro, a gente tem uma nova IgG, está mais aumentada ainda, de 3.541. Repetimos um FAM, ali embaixo eu coloquei um FAM de julho de 2021, que tinha um padrão nuclear pontilhado fino denso, e nós repetimos esse FAM agora em outubro desse ano, né, mês passado, que veio um FAM 1/640, com padrão nuclear pontilhado quase homogêneo. Os outros autoanticorpos AMA, antimúsculo liso, LKM1 negativos. Queria saber o que vocês fariam, o que vocês acham que aconteceu, está acontecendo, mas acho que a gente já está... Ele tinha colangio aqui, foi pedido uma colangio aqui, da Foi piora? pedido. Foi Foi pedido, foi. Porque quando você olha aqui uma piora, porque ele piorou as enzimas canaliculares, né? Piorou. Torna-se quitérico. Será que ele está evoluindo com uma estenose dominante para piorar, né, enzimas canaliculares? Será que ele saiu do que ele era, de uma CEP de pequenos ductos para uma CEP de grandes ductos e complicou com estenose dominante, por exemplo? Né? Porque nós estamos falando de um paciente de quantos anos de evolução? Ele foi diagnosticado em 2013, né? 2013. 10 anos. Então, veja, olha, 8 anos, 9 anos, né? Ou colangiocarcinoma mesmo, né? Exatamente, ou colangiocarcinoma. E daí, então... Perdendo função, né? Perdendo função. Perdendo função. E muito sintomático, assim, muito... Começou a ter queixa de prurido, muito ictérico. E esse fã aí, Gama? Esse de baixo aqui, nuclear pontilhado fino denso, é desprezível, né? E esse aqui, o nuclear pontilhado quase, é com I, quase homogêneo. Quase homogêneo. Ele tem um respaldo para autoimunidade, né? Então, assim, mas quando a gente olha para percentual de fã na CEP, chega a 77% de fã positivo, né? Então, eu acho que esse corpo aqui, ele diz, você tem uma autoimunidade, né? E pode estar dentro do espectro da colangite esclerosante primária. Eu não me... a não ser que essas transaminases estivessem piorando aqui, vamos repetir biópsia para ver se está sobrepondo aí a hepatite autoimune, mas eu acho que não, acho que pode ser da própria CEP. E a IgG... E a IgG incomoda, né? 3.541. Né? Incomoda muito. E até agora a gente... Assim, mas agora a gente sabe que a albumina dele tinha melhorado, mas depois caiu aqui. É que eu estava pensando no exame de urina tipo 1, que nunca foi pedido, né? Lá, antes da colonoscopia, inclusive. Não, doutor.
Teria uma pergunta aí que eu acho que já foi respondida para o Vinícius, né? Porque foi o que o pessoal do intestino fez. Ele perguntou do Vedolizumab. E parece que não foi bem, né? Poderia ter uma toxicidade medicamentosa por o Vedolizumab? Doutor Antônio, doutor Eduardo, esse paciente, esse paciente do caso, eu conheço ele. Ele ficou comigo na enfermaria no mês que eu rodei lá, em julho. E eu havia questionado isso ativamente para o doutor Orlando, se o vedolizumab poderia ocasionar qualquer tipo de toxicidade. Ele disse que não, que é extremamente raro isso acontecer. Eu acho que a Colanjo agora Isadora, vai nos dar, né? E com Aí. relação, vocês fariam alguma coisa em relação ao tratamento agora? Iriam manter o Sarcol? Fariam alguma coisa ou aguardariam a Colanjo? Bom, o Sarcol ele não pode parar, né? Não pode, mas... Acho que ajustar alguma coisa depois da Colanjo, né? Da Colanjo. E aí ele fez a Colanjo, que em comparação com a ressonância de 2018, nota-se surgimento de pequena dilatação, estreitamentos e irregularidades das vias biliares intra- e extrahepáticas, que no presente contexto podem estar relacionados à CEP. Conteúdo espesso no interior da via biliar extrahepática. Os demais achados eram o que já estava presente nos outros exames, né, que era o hemangioma, os cistos hepáticos, e permanecia um fígado com forma, contorno, dimensão e sinal normais. Então, aparentemente, não falou de estenose dominante, né? Ele progrediu para Ele progrediu para de grandes né? E tu grupos. vê assim, 2013 e 2022, né? Mais ou menos o que, né? Ou seja, 7,4 a 8 anos depois, né? Até 23% desses pacientes fazem migração, né? E esse conteúdo espesso na via biliar extrahepática não foi pensado ali que tivesse um componente obstrutivo, litíase ali da via biliar extrahepática, fazer uma ecoendoscopia, Endoscopia. Sim, isso foi porque aí de discutido. repente tem um componente obstrutivo que piorou tudo, né? Ele podia ir para CPRE e melhorar, né? Eu cheguei a ver nas últimas discussões exatamente isso, de solicitar uma ecoendoscopia para descartar um fator obstrutivo. A gente, no mês que teve com ele, a gente falou sobre isso mesmo. Uhum. Aí dividiu muitas opiniões entre faz, não faz, acabou não fazendo. E ele tem um fígado bom, né? Tem um fígado Então, bom, né? de novo, né? Aquela preocupação de tá perdendo função, de repente nem é, né? Nem é, exatamente. De repente, de novo, a albumina é outra coisa e o AP baixo é uma É obstrutivo, né? Um é da colestase crônica. Então, essa parte a gente precisa ver melhor também, porque o fígado ele parece ser bom ainda, né? A gente até fez um fibroscan e o hepatos nele, mas com aquelas enzimas, assim, com certeza superestimou, deu 27. E a própria colestase superestima. Pela colestase, né? exatamente. Porque... Então, mas assim, a situação dele atual é que a gente solicitou uma biópsia hepática, a gente deve biopsiar ele agora no mutirão do sábado, justamente para estar também esclarecendo se trata só de uma CEP ou se tem uma associação com a hepatite autoimune, visto que ele sempre teve aquela IgG bem aumentada, aquelas transaminases bem aumentadas, como a doutora Lúcia falou, melhoraram quando introduziu o biológico, e diante dessa nova piora, a gente vai biopsiar ele agora no sábado, ficar para cenas dos próximos capítulos mesmo. Mas eu acho que com esse último TP dele, eu acho que ele... Isso que eu estava falando hoje com as meninas no grupo, doutor, porque ele coletou um novo exame. Todos os pacientes do mutirão coletaram o exame na semana passada e outros na retrasada, e a gente tem que checar o de novembro, porque eu acho que deve estar, inclusive, pior, né? Ou então, pode ser que coexiste, né, com Vem cá, né?
E aí vocês não conseguem uma ecoendoscopia para ele, Isadora? Eu não sei como que funciona para conseguir. As meninas da Gastro devem saber melhor. Porque já às vezes Para ver melhor essa via biliar eu não extrahepática, sei como que se faz para esse conseguir fazer eco. se é só espessamento ou tem microlitíase ali, entendeu? Seria interessante. A gente consegue Manda fazer, mensagem pro. a gente consegue fazer pedir ambulatorial, mas eu acredito que vai demorar um pouco. Até as endoscopias normais estão demorando, né? Quem está fazendo ecoendoscopia, acho que é só o Dr. Frank e o Dr. Rodrigo, que estão lá em 2 dias específicos. Mas aí, qualquer coisa, a gente adiciona ele na lista de internação eletiva e faz com ele internado, entendeu? Uhum. Interessante o caso. Muito interessante, muito interessante mesmo. E é um paciente, né, que assim, ele já está usando o Sacol na dose preconizada há mais de um ano e sem resposta, né? Assim, não atingiu os... Respondeu, né? Senhora? Ele respondeu, e aí voltou a. Voltou a... Aqui ele respondeu, acho que em aqui ele estava 2018. melhorzinho. Aqui. Né? E depois ele voltou a fazer... Será que aqui em 2020... Ele não tinha colônia de ressonância aqui em 2020, tinha? Tinha de 2018, 2020 2020 não. não, né? Tá. Só ultrassom. Só ultrassom, né? Porque aí será que quando ele piorou, né? Ele piorou porque a doença estava progredindo para a via biliar, né? Para a forma clássica de CEP, e aí vem a fosfatase sobe, e vem aí a piora bioquímica, né? Mas para ele ter tanta bilirrubina, tem que ter um componente aí obstrutivo, porque não não é insuficiência hepática, né, avançada nesse paciente. Como a doutora Lúcia disse, o fígado dele está bonitinho, né? A imagem não mostra um fígado de doença crônica avançada. Então, essa bilirrubina tão alta tem que ter um componente aí obstrutivo. E aquela bilis, aquela coisa espessa ali no colédo, na via biliar extrahepática, deve chamar atenção para alguma coisa. Conteúdo espesso no interior da via biliar extrahepática. Larissa, apesar da raridade, eu já vi uma hepatite, vedolizumab, e ele está com um cara que talvez esteja evoluindo como uma subaguda, né? Sério, doutor? Subaguda. Não foi suspenso. Caramba. Não foi suspenso, né? Mas o vedo nele? O vedo ele está usando ainda. Ele está usando ainda. Porque ele está péssimo, né? Parece que o fígado está devagarzinho perdendo. Se fosse uma evolução subaguda que às vezes acompanha os quadros medicamentosos, se você não suspende a droga, e não sendo cirrótico, como o Gama frisou ali, ele perdeu muita função. Eu não me recordo agora, doutor Edu, os dados ao pé da letra, que foi que o doutor Orlando me passou, mas ele falou que a chance de do vedo ter sido o culpado disso tudo eram muito pequenas, sabe? Mas, assim, a gente pode tentar rediscutir isso aí, né? Para ver melhor. A questão é que o vedolizumab deixou ele com uma remissão, né, endoscópica bem significativa. Se eu não me engano, ele agora é maio 1 ou é maio 0, né? Coisa que não aconteceu com a TNF. Essa hepatite eu vi com a Marjorie, inclusive. E a gente tem biópsia, tem tudo. Aqui a biópsia não é do São Paulo, mas seria um caso legal da gente mostrar aí um dia. Legal. Parabéns, Isa e Gama. Bonito caso. Muito legal o caso, muito. Isadora, tem um score novo agora que está sendo aplicado para prognosticar CEP, né? Que eu vou te mandar depois o artigo, e é calculável no aplicativo, né? Que eu não sei também buscar, eu não sei como fazer. Então, quando tu procurar, tu vai me ensinar a fazer. Presto.
Usa bilirrubina, albumina, fosfatase alcalina, plaqueta, ST, hemoglobina, sódio, a idade do paciente e o número de anos do diagnóstico da CEP. Como que chama, doutor? Presto. Presto. Ele é superior ao score de Mayo, ele é superior ao ELF, né? Ele parece ter uma validação melhor do que os outros scores para CEP, né? Então, assim, até para avaliar, acompanhar a evolução dele em relação ao prognóstico, né? Acho que vale a pena colocar, pontuar ele aí nesse score. Sim, eu tenho um aplicativo que eu tô vendo, eu não tô ainda encontrando. Eu vou mas te eu vou mandar ver. no Zap. Tá. O O artigo... Jaque participou da reunião e gostou. Quem? O Jack, ele Ah. tá morto. Ele tá acabado. Ele tava na creche. Olha aí, bocejando. Bom feriado, pessoal, é isso? Bom feriado. Obrigado. Feriador. Sextou. Muito bom. Gente, eu tô de férias semana que vem, tá? Então, Ih, Tá de doutor Edu, volta. boas Olha a férias. conversa, olha a conversa. Você volta quando? eu volto na outra segunda. Ixi, rapidinho. Vou cumprir as minhas férias obrigatórias como doutora Maria Lúcia, doutora Ivonete e doutor Roberto. Doutora Férias, então. Lúcia